Na aula passada, a gente só falou das operações com fração, falamos conjuntos numéricos, falamos conjuntos numéricos? Falamos. E operações com frações. Na aula de hoje, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Está um pouquinho baixo, mas estou. Um pouquinho baixo? Deixa eu aumentar aqui e ver se eu aproximo mais para melhorar a captação. Na aula de hoje, a gente vai dar uma rendida no conteúdo. E para esse conteúdo render, eu preciso que vocês estejam bastante atentos, que você esteja aí também com lápis, caneta e papel na mão e fazendo as anotações importantes de vocês. Eu deixei também, lá na segunda semana, no eClass, eu subi hoje esse material, uma lista de exercícios que vocês precisarão resolver e entregar para mim na próxima semana. E para resolver esta lista, vocês vão precisar do conteúdo que será apresentado aqui. E a primeira coisa a ser apresentada na aula de hoje são os produtos notáveis. Bom, os produtos notáveis, vocês devem se lembrar, são três, que é quadrado da soma, quadrado da diferença e produto. Produto da soma pela diferença. Então, nós temos aqui quadrado da soma, quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Como que a gente vai desenvolver estes produtos notáveis? Bom, a gente vai usar a seguinte regra. Toda vez que eu tiver um produto notável ou um quadrado de uma soma, ele vai ser desenvolvido da seguinte maneira. O primeiro termo aqui será ao quadrado, copio o sinal do meio, mais o 2 de cima que vai multiplicar, ó, 2 vezes o A vezes o B. Ô, Silvio. Oi? Travou um pouquinho na hora que você estava falando. Tem como você voltar nesse A ao quadrado, fazendo favor? Tem sim. Bom, os produtos notáveis serão utilizados ao longo do curso todo. Até essa noção de que quando eu tenho uma operação e um expoente, eu não vou resolver simplesmente aplicando o expoente em cada um dos termos. Os produtos notáveis, nós temos aqui os três principais, os três produtos notáveis. O primeiro aqui, ele é chamado de quadrado da soma. Quadrado porque é 2, da soma porque temos uma operação de mais aqui. O segundo é o quadrado da diferença. Por que quadrado da diferença? Porque nós temos um 2 e temos um sinal de menos aqui. O terceiro produto notável é o produto. Vocês estão vendo que não tem nenhum sinal entre os parênteses aqui? Quando não possuir nenhum sinal, é porque nós temos um pontinho. Um pontinho para a gente indica a multiplicação. A multiplicação. Então, aqui nós temos o produto da soma pela diferença. E como que nós desenvolvemos estes produtos notáveis? Bom, nós desenvolvemos da seguinte maneira. Quadrado do primeiro termo copia o sinal que está aqui no meio, mais o expoente agora vai multiplicar 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo termo.
o quadrado da diferença vai ser semelhante ao quadrado da soma. A única coisa que vai mudar é este sinal do meio aqui. Então, assim, vai ficar quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Então, observe que eu elevo o primeiro ao quadrado, multiplico 2 vezes A vezes B, é o termo do meio, e o terceiro termo ao quadrado. No quadrado da soma, o sinal aqui vai ficar positivo, nós temos todos positivos. No quadrado da diferença, os termos serão os mesmos, porém, o 2 aqui vai ficar negativo. E o produto da soma pela diferença, que é este daqui, ele ficará da forma A ao quadrado menos B ao quadrado. Vocês podem copiar estes três aqui e nós iremos resolver alguns exemplos usando a técnica de produto notável. Beleza? Podem copiar. Enquanto vocês copiam, eu tomo meu café. Só deixa eu contar uma coisa interessante para vocês. E espero que isso não aconteça este semestre. Vocês verão que em algumas aulas que eu resolver, por exemplo, eu marquei essa lista de exercícios para ser entregue no próximo sábado, sem ser esse no próximo. E na próxima sexta-feira nós ainda teremos aula. Então, eu vou tirar dúvidas a respeito da lista de exercícios. Os exercícios mais difíceis, que vocês não conseguiram fazer, eu resolvo no quadro. Todo exercício, toda lista é para vocês fazerem. Mesmo que seja só para copiar do quadro, é importante que vocês façam o manuscrito. Aconteceu um episódio no semestre anterior que foi o seguinte. Eu resolvi quase que a lista toda dos exercícios. Eu não estava com muita dificuldade, eu resolvi quase todos. Enquanto eu resolvia, a pessoa me pedia, professor, dá licença da frente do quadro. Eu me afastava, ficava só o quadro à disposição da pessoa. Ela estava com o celular assistindo a minha aula e cada vez que eu acabava a resolução e me afastava do quadro, ela printava a tela. E, impressionantemente, essa pessoa, em vez de resolver, enviou todos os prints da minha tela, todos os prints do quadro resolvido. Então, se acontecer isso, vai ter a mesma nota que teve no exercício do ano passado. É 0. Então, é importante que vocês mesmos façam. Pronto? Posso apagar? Vai. Bom, então vamos para os produtos notáveis, vamos ver alguns exemplos. Eu estou colocando agora esse bendito X, não tem A nem B. Por quê, pessoal? Se eu tiver aqui 2 números, eu não preciso fazer quadrado da soma.
Basta eu somar os números e elevar ao quadrado. Ou subtrair os números e elevar ao quadrado. Então, a gente aplica o produto notável principalmente na condição em que os termos A e B são de classes diferentes. Aqui é uma letra, aqui é uma incógnita e um número. Estão prontos? Sim. Sim. Pessoal, como que está o áudio aí e a imagem? Está boa a imagem? Precisa que clareie mais? Sim, tá bom. Tá boa. Tá bom, Silvio. Eu não estou entendendo. É a letra C, 2. 2 vezes A mais 3 elevado ao quadrado. Ah, ok. Então, a ideia aqui dos produtos notáveis é você aplicar quadrado do primeiro termo. Então, vai ficar 3x elevado ao quadrado. Observe que eu coloquei o 3x entre parênteses. Qual o sinal que nós temos no meio aqui? É o negativo. Então, vai ser menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o segundo termo ao quadrado. Pessoal, toda vez que... Olha aqui a diferença. Quando eu tenho o mais ou menos separando dois termos, eu uso a regra aqui de produto notável. Aqui, observe que eu tenho 3x. Não tenho nem mais nem menos separando aqui. É só o 3 vezes x. Então, quando eu tenho essa situação aqui, os dois termos ficarão ao quadrado. Então, isso vai dar... Deixa eu pegar uma caneta e anotar os outros problemas. Então, isso vai ficar da seguinte forma. Três ao quadrado vezes x ao quadrado menos 2, que multiplica o 3, que multiplica o x, que multiplica o 5, mais 25. 3 ao quadrado é 9. X ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Aqui eu vou copiar o sinal de menos. Vou multiplicar os números. 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Mais 25. Então, aqui nós resolvemos nosso primeiro produto notável. Ficou claro? Silvio, Oi. tem que fazer esse 3 ao quadrado vezes x ao quadrado ou já pode fazer direto? Pode fazer direto. Eu fiz Tá, passo a passo aqui para vocês identificarem de onde vem cada coisa. viu? Na letra B, nós temos a expressão x mais 2 ao quadrado. X mais 2 ao quadrado ficará x ao quadrado mais 2x. Opa. 2 vezes x, 2x, vezes 2, 4x. Mais 4.
Silvio, só me tira uma dúvida aqui. No primeiro exercício aí, na letra A, por que você pôs entre parênteses esse 3 aí? Esse 3x aqui, eu coloquei entre parênteses porque é o 3x que está sendo elevado ao quadrado. Então, 3x elevado ao quadrado, ele é diferente de 3x ao quadrado. Observe que aqui é 3 vezes o x ao quadrado. E aqui eu tenho 3x ao quadrado. Esta expressão aqui fica 9x ao quadrado. Já nessa outra aqui, você já não precisa mais operar, que ela já está pronta. Viu a diferença aqui? Ficou meio Ah, tá, eu vi a diferença. Mas aí, como que eu vou saber quando tem que fazer isso? Todo produto notável você precisa fazer isso, porque vai ser o 3x como um todo que será elevado ao quadrado, desta forma aqui. Oi? Não, pode deixar, já entendi. Obrigado. Então, essa é a principal diferença, que eu tenho 3x elevado ao quadrado, isso dá 9x ao quadrado. E o 3x ao quadrado, representado dessa maneira, você está indicando que apenas o x está elevado ao quadrado. Então, ele permanece da mesma forma. Posso apagar o quadro? Sim. Por mim, sim. Pode. Esse daqui é um outro exemplo do porquê a gente vai fazer. Agora a gente pode fazer direto. Bom, quando eu vou fazer produto notável, produto da soma pela diferença, produto da soma pela diferença não, quadrado da soma, eu vou fazer o quadrado do primeiro termo, não é isso? E 2a ao quadrado, ele vai ficar 4a ao quadrado, porque eu elevei os dois números aqui ao quadrado. Mais 2 vezes 2a vezes 3. Eu vou multiplicar os números e os números multiplicarão as letras. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes a. Isso dá 12a. Mais, porque aqui no meio eu tenho um sinal de mais. E o último termo ao quadrado. Mais 9. Esses conhecimentos, pessoal, eles são elementares e necessários para o entendimento de função. Por isso que a gente começa trabalhando com produtos notáveis. Depois nós vamos trabalhar hoje ainda a equação do primeiro e do segundo grau. Para, então, darmos início ao conteúdo de função. Eu poderia iniciar de função já, mas eu acredito que muitas dessas coisas vocês já não lembram mais. Então, não custa a gente gastar 1 ou 2 aulas revisando alguns conteúdos. Ficou claro isso daqui para vocês? Essa daqui é a letra C, né? E a letra D? X mais 1 vezes x menos 1. Observem que essas expressões contendo x mais 1 e x menos 1, elas vão aparecer casos semelhantes assim no futuro. Então, o produto da soma pela diferença, essa letra D não existia não, eu acabei de escrever ela aqui. A gente resolve fazendo apenas quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. O que é o segundo termo? É o 1. Então, 1
ao quadrado é o próprio 1. Então, se eu tenho uma expressão do tipo x² menos 1 e eu quero fatorar, eu posso escrever como x mais 1 vezes x menos 1. Tá fácil por enquanto, né? Por enquanto, tá, Silvio. Mas é assim que funciona mesmo. Eles falam para mim, ó, dá só coisinha fácil nas primeiras semanas, o pessoal não desistir do curso, não. Depois a gente começa a brincar de coisas mais legais. É mentira, pessoal. O curso todo são coisinhas fáceis. Conteúdo de ensino médio, na verdade. Não é nada especial. Eu até imagino o que está por vir já. Não, na minha disciplina, a gente começa pelo fato de que eu sou o professor mais gente boa que tem. Eu sou o professor mais legal que tem, então isso já é um ponto muito favorável. Segundo ponto favorável é que é tranquilo mesmo o conteúdo. Por mais que não tem muito o que complicar aqui, não. Nem tem porquê de complicar isso. A parte do professor mais gente boa, eu concordo. Deixa eu anotar aqui quem que escreveu mais gente boa, vou dar meio ponto depois. Obrigada. Mas é verdade, viu, Silvio? Espera que eu estou ouvindo as vozes, mas eu não sei quem está falando. É a Ellen. Ah, Ellen. Deixa eu anotar o nome da Ellen. Pessoal, vamos então para o conteúdo que é chamado de equações. E vamos tratar de equação de primeiro e segundo grau. Equação de primeiro e segundo grau. A equação do primeiro grau ela vai ser do tipo A vezes x mais b igual a 0 com A diferente de 0. E A e B pertencente ao conjunto dos números reais. O que esse monte de letra quer dizer aqui? Bom, para eu ter uma equação do primeiro grau, aqui eu posso ter qualquer número, o A e o B pode ser qualquer número, pode ser uma raiz, pode ser um número negativo. É isso que eu disse quando eu escrevi assim, olha, A e B pertencem ao conjunto dos números reais. Quando eu escrevo dessa forma, eu estou dizendo que o número A e B, as letras A e B, pode assumir qualquer valor. E o A, Ô, Silvio, ele tem que ser diferente de 0. Não pode ser 0 o valor do A. Oi? A e B, esse significa pertence? Esse significa pertence. Ok. Oi? Alguém mais ir perguntando? Ô, Silvio, a questão dos produtos notáveis, esqueci de te perguntar, dá para resolver como fração? Dá para resolver se tiver fração nos valores de A e B? Dá sim. Pode ser raiz, pode ser fração, pode ser número, pode ser um símbolo, pode ser qualquer coisa. Ah, tá. Entendi. Então, se for uma fração, bem observado. Se eu tiver uma fração lá, 2/3, então, quando eu elevo 2/3 ao quadrado, assim como no produto eu elevo os dois, na fração eu também vou elevar os dois. Isso daqui vai ficar 4/9. Então, eu elevo de cima e o de baixo ao quadrado. Entendi. Silvio, Oi? tá me ouvindo? Sim?
essa aula vai ficar gravada, você vai disponibilizá-la no Eclass? Vou também. O pessoal que tiver aulas concomitantes ou tiver com alguma... Você está com alguma outra disciplina agora também? Oi? Está com alguma disciplina agora nesse horário, Vanessa? Não, é porque eu vou ter que ir no hospital com meu irmão, aí eu ia pegar depois. Não, pode ficar tranquilo, essa aula vai ser disponibilizada e você também, esse conteúdo para você já é bem tranquilo, né? É porque eu vou ter que sair, que eu vou ter que ir lá com ele, que ele não tá muito bem. Aí Pode eu vou ficar lá. à vontade, Vanessa. Nessas 2 primeiras semanas, pessoal, eu não vou fazer chamada ainda não. Eu vou começar a fazer chamada na próxima semana. Tá bom. Essa semana eu vou tirar só o relatório do Zoom aí e ficar mais firme nas próximas semanas. Tá bom, aí eu pego lá no Eclass. Do Eclass, tá joia. Obrigada, viu, Silvio? Tchau. Nada, tchau. A equação do primeiro grau, que ela tem esta cara aqui, bom, você encontra uma raiz da equação do primeiro grau, ou seja, o zero da equação, o zero a gente fala mais para função, aqui a gente vai chamar de raiz. Oi? Eu não estou vendo nada na sua tela. Vocês não estão vendo minha tela? Eu Não. tô. Eu tô. O meu tá normal. Tá normal? Para mim, sim. Tá, pra mim também. Você tá vendo pelo Pra mim celular? também. Oi? Tá vendo pelo celular? Não, pelo computador. Vê se não tem nenhuma janela que está maximizando aí, olha. Ou a lista de participantes, ou outra coisa que está tapando sua tela. Eu vou logar de novo aqui. Se você quiser sair e entrar de novo, a minha sala de aula eu deixo desabilitado a sala de espera. Então, vocês podem entrar e sair, que não precisa ficar, não preciso ficar autorizando vocês a entrar. A raiz da equação vai ser o valor de x que torna este lado igual ao outro lado. Bom, aqui a gente poderia falar, conversar mais, dizer que para eu ter uma equação, eu preciso de uma incógnita e de uma igualdade. Por isso que eu tenho uma equação de igual aqui. Então, para eu ter uma equação, eu preciso da igualdade de uma incógnita. E como que a gente descobre a raiz da equação do primeiro grau? Bom, basta você isolar o x. Para eu isolar o x aqui, vai ficar a vezes x. Esse b aqui está positivo desse lado. Se ele vai para o lado de lá, ele fica o quê? Negativo. Negativo, então fica menos b. Muito bem. O A, ele está multiplicando desse lado. Se ele for para o outro lado, ele vai ficar de que forma? Se aqui multiplica, do outro lado, ele divide. Então, a raiz da equação do primeiro grau, ela é menos B dividido por A. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Um problema muito simples que você precisa encontrar a raiz da seguinte expressão. 3x mais 2 igual a 0. Bom, a gente vai seguir a mesma regrinha aqui para encontrar a raiz. Eu quero que vocês encontrem o valor do x aqui, que torna este lado igual a este outro lado aqui. Se o 2 está positivo, ele vem para cá negativo. Se o 3 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado. Opa. Ô, Sil, Oi?
Pablo, ele mandou no grupo que ele está com dificuldade de acessar porque está chovendo, a internet está caindo. Certo. Depois ele pode, a hora que ele conseguir entrar, ele pode continuar assistindo a aula ou se ele pode assistir a gravação. Como essa parte é bem básica, não vejo muito perigo de se perder isso. Uma coisa importante, menos 2 dividido por 3. Então, eu posso escrever desta forma, menos 2 dividido por 3. Isso daqui é exatamente a mesma coisa que menos 2 dividido por 3. Que é exatamente a mesma coisa que 2 dividido por menos 3. Então, às vezes eu coloco o sinal aqui em cima, daí vocês perguntam, mas o sinal não é na frente do tracinho do igual? Então, qualquer uma destas representações são equivalentes. Qualquer uma destas são aceitas. Tá joia? Sim. Vamos, pessoal, alguém tem alguma dúvida aqui em equação do primeiro grau? Só um instantinho. Deixa eu só terminar aqui de copiar. Se do outro lado eu possuir alguns Obrigado. termos, eu vou fazer um exemplo diferente aqui com vocês. Se for 3 números assim, todos têm que mudar o sinal? Se tiver mais um, vamos pôr assim, na frente do 2 vai ter mais 4. Eu tenho que mudar o sinal dele? Não, daí você vai juntar eles. Vou fazer no caso aqui, ó. Ah, tá. Se eu tenho alguma coisa desse tipo assim, vou fazer o exemplo, a letra B aqui. Isso aqui foi o A. Fazer um B. Se eu tiver uma coisa do tipo 2x menos 5 mais 8 igual a 0, então eu preciso operar com os termos. 8 menos 5 sobra 3. Então isso é 2x mais 3 igual a 0. E o x é igual a menos 3 sobre 2. Obrigada. A outra questão é a seguinte. A letra C, eu tenho a seguinte expressão. 5x mais 2 igual a 4x menos 1. Então, eu tenho a expressão dos dois lados. Como que eu vou resolver isso? Eu vou juntar sempre as partes com letras junto e os números também. Eu posso passar tanto o que está no lado esquerdo para o lado direito, quanto o que está no lado direito para o lado esquerdo. Eu vou operar trazendo tudo que está do lado direito para o lado esquerdo. Então, aqui nós temos 5x. Aqui está mais 4x, não é isso? Quando não tem nenhum sinal na frente, é porque é positivo. Então, se é positivo aqui, eu vou trazer ele para cá como negativo. Mantenho o 2, está desse lado. O que está desse lado, eu não preciso trocar o sinal. Só o que está do outro lado eu for levar para cá, que eu preciso trocar o sinal. Isso aqui está menos 1, vem para cá e fica... Positivo. Mais um. Positivo. Mais 1. E desse lado aqui, o que sobrou aqui? Eu tirei o 4x e tirei o menos 1. O que sobra aqui desse lado? Zero. Agora eu opero aqui. 5x menos 4x dá 1x. Ou apenas x. Pessoal, sempre tomem cuidado com a incógnita.
Porque eu já vi várias pessoas fazer 5x mais 2, 7x. Colocar que isso é igual a 7, colocar que é igual a 7x. Não pode juntar essas coisas. Quanto que é 5 bananas mais 2 laranjas? É 5 bananas e 2 laranjas. Você não tem 7 bananas nem 7 laranjas. Continua sendo 5 bananas e 2 laranjas. Então, se eu tenho aqui 5x subtraio 4x, vai me sobrar apenas 1x. 2 mais 1 dá 3, igual a 0. Qual o valor do x aqui que torna a expressão nula? Bom, se eu colocar menos 3 com mais 3 dá 0. Que é a mesma coisa que eu pegar esse mais 3 aqui e levar para o outro lado. Ah, professor, mas você é bom para arrebentar, hein? Por que você já não pegou esse mais 2 aqui, levou para lá, pegou esse menos 4 e trouxe para cá? Ah, também não sei. Resolvi fazer assim agora. Tem várias formas de se resolver. Eu optei por fazer assim, mas você pode também. Deixa as letras, as incógnitas de um lado, os números do outro. Ô, Silvio, isso que você está falando aí é porque eu não sei. Eu acho que eu aprendi, tá certo passar, tipo, 5x menos 4x igual a menos 2 menos 1. Tá certo? Sim, é a mesma coisa. Ah, tá. Aí não precisa pôr o igual a 0? Isso. Oi? Aí não precisa pôr o igual a 0, tem? Não precisa pôr igual a 0, porque daí você tem algum número desse lado. É porque eu aprendi desse jeito. Tá, joia. Por que eu acabei fazendo isso daqui? Porque quando eu chegar numa equação do segundo grau, eu vou precisar sempre operar desse jeito. Sempre deixar o zero à direita. Entendeu? Para eu poder usar aquela fórmula que vocês conhecem como Bhaskara ou fórmula do delta. E se nesse 5x aí tivesse um menos na frente? Eu só mudaria o sinal dele? Se fosse menos, então você menos 5, menos 4, quanto que ficaria aqui? Menos 9. Menos 9. Ficaria um menos 9x aqui. Se você deve 5 e gastou mais 4, você fica devendo 9. Ah, tá. Eu pensei que às vezes tinha que mudar o sinal. Não. Quando essa troca. Só muda o sinal de quem passa pelo igual. Como o menos 5 ele está desse lado, ele continuou desse lado, então ele não troca o sinal. Entendi. Ô, Silvio, Oi? desculpa te incomodar de novo. É porque o Lucas, ele disse também que está sem internet, já usou os dados móveis dele, viu? Tá jóia. Deixa eu olhar no grupo aqui no celular, pessoal, é que eu não costumo ficar. Então vamos lá para a equação do segundo grau, que já dá um pouquinho mais de graça. Posso apagar todo o quadro? Por mim, sim. Pode, por mim. Pode, por mim também. Pode. Então vamos lá para a equação do segundo grau.
A equação do segundo grau, ela é representada da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, note que a gente mantém aqui a nossa igualdade e aparece aqui agora um termo. Antes a gente tinha só isso daqui, olha. Nós tínhamos uma coisa do tipo uma letra vezes x mais outra letra igual a zero. Agora nós temos aqui um termo que está elevado ao quadrado, um termo de grau 2, por isso equação do segundo grau. Nós temos também uma condicionante para que isso se mantenha uma equação do segundo grau, que é o parâmetro a ser diferente de zero. Veja, se o a for zero, 0 vezes x ao quadrado, isso tudo aqui dá zero. Então, vai desaparecer essa parte e vai sobrar só uma equação do primeiro grau. Então, para que seja equação do segundo grau, o a ele deve obrigatoriamente ser diferente de zero. O a, b e c pertencem ao conjunto dos reais. Quer dizer que eles podem ser qualquer número. Então, o b pode ser uma raiz, o c pode ser uma fração, pode ser um número negativo, pode ser qualquer número dentro do conjunto dos reais. E a raiz da equação do segundo grau, ela é obtida, primeiramente, calculando uma coisa que se chama delta, ou discriminante. O delta, esse símbolo, esse triângulo aqui, é uma letra grega que se chama delta. O delta, por que ele vai ser discriminante? Porque com base no valor dele, a gente vai ter informações a respeito do tipo das raízes da minha equação do segundo grau. O delta é calculado. Vocês lembram da fórmula do delta? Matéria boa de delta. Todo mundo adorava o delta, né? Eu trabalhei no ensino médio, chegava lá, o que você gosta? Ah, eu gosto de delta. Todo mundo gosta do delta. Eu não lembro nada. O delta, ele é calculado. Somos dois, então. B ao quadrado. B ao quadrado. Menos 4. Vezes A vezes C. Menos 4 vezes A vezes C. Exatamente. Por que eu chamei ele de discriminante? Porque de acordo com o resultado do delta, a gente vai poder inferir sobre as raízes da equação. O delta, ele pode ser... Agora eu vou para o meio aqui, vou centralizar no quadro. O delta ele pode ser maior que zero, então a equação... Posso usar o EQ para abreviar a equação? Possui duas raízes reais. Não ficou bom fazer centralizado aqui, não. Quando delta é maior que zero, o que é o delta ser maior que zero? Você fez a conta do delta e chegou que o delta vale 4. O delta vale 17. O delta vale 21. Então, 21, 17, 4, esses valores todos são maiores que zero. Quando o delta é maior que zero, nós dizemos que a equação possui duas raízes reais e diferentes. Então, eu vou ter aquilo que a gente chamava de x1 e aquilo que eu chamava de x2. Ao passo que para delta igual a zero, você fez a conta aqui e o b ao quadrado foi igual a menos 4ac. Então, você chega num delta igual a zero.
A nossa equação possui duas raízes. Ah, professor, mas não é uma raiz só? Não, são duas raízes reais e iguais. E quando delta é menor do que zero, a gente vai dizer que a equação ou ela possui duas raízes complexas ou que a equação não possui raízes reais. Então, nós temos essas três condições aqui para o nosso delta. Então, se você chegou um delta maior que zero, obrigatoriamente você precisa encontrar dois valores diferentes para x1 e x2. Dois valores reais e diferentes. Se você chegou no delta igual a zero, você pode usar a fórmula simplificada e encontrar uma única raiz, mas você tem que entender que, na verdade, são duas raízes e estas duas raízes são iguais. E quando você chega no caso de delta ser negativo, ou seja, delta menor que zero, não possui raiz real. Não quer dizer que ela não possua raiz. Possui raiz. Ela só não possui raízes reais. A gente tem um teorema que diz que todo polinômio de grau n possui n raízes complexas. Posso apagar o quadro? Por mim, sim. Pode. Vocês estavam com saudade de copiar no caderno? As outras matérias vocês estão escrevendo no caderno? Então? Vocês tinham caderno para isso? Eu já estava destreinada, porque tinha um tempão que eu não escrevia assim. Mas eu acho bacana esse lance de quadro. O quadro, apesar de ele ser bem pequenininho aqui, mas ele, para mim, ele é quase o tamanho todo da tela. E você ficar aí copiando, tem que escrever, tem que copiar, isso faz você prestar mais atenção do que só um slide para você ver depois. Eu acho que aqui acaba sendo mais interativo. Eu Facilita muito mesmo. Quem que ia falando particularmente? Eu aprendo mais quando eu copio, sabe? Agora ficar só vendo slide, essas coisas assim, eu fico meio confusa. Verdade. Dá sono na gente também. Você, às vezes, fica menos compromissado com aquilo que está ali, porque já tem o slide, está pronto. Mas a matemática ela tem mais essa exigência. Outros conteúdos são mais difíceis, talvez, trabalhar com quadro. Posso apagar o quadro agora? Sim. Por mim, pode. Bom, então após eu ter calculado ter calculado delta, eu vou calcular as raízes da equação do segundo grau propriamente dita. Então, as raízes serão dadas da forma... As raízes serão dadas pela expressão x igual menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a.
Apesar de estar aqui mais ou menos a raiz quadrada do delta, essa é uma forma simplificada da gente escrever as duas raízes. Por quê? Disso eu vou derivar aqui uma raiz minha, que eu vou chamar de x' ou x1, ela será... Deixa eu trocar a recarga da minha caneta aqui. Esse x que eu vou chamar aí de x' ou de x1, ele vai ser obtido usando apenas um dos sinais. É indiferente para mim se o x1 é com mais ou é com menos. Deixa eu apagar aqui para ficar mais visível. O x1 vai ser menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Enquanto que o x, duas linhas, será o menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Agora observe comigo. Se o delta for zero, o que vai acontecer com este termo aqui? Esse mais raiz de delta. Se o delta vale zero, o que acontece com esse termo aqui, mais raiz de delta? Aí vai ficar só menos b, seria? Aqui em cima vai ficar só menos b. Então, essa expressão toda ela será menos b dividido por 2a. E aqui embaixo, o que acontece? Menos raiz... Vai ficar só menos... Aí vai ficar só menos b também? Vai ficar só menos b também. Então, no x1 vai ser menos b sobre 2a e o x2 menos b sobre 2a. Então, por isso que a gente diz que as duas raízes são iguais. Então, você pode, tem alguns livros que traz, quando delta é igual a zero, a fórmula da raiz é menos b sobre 2 vezes a. Então, mas não tem essa necessidade. A gente sabendo uma fórmula, a outra, essa fórmula está incluída aqui. Vamos resolver alguns exemplos? Pessoal, parece coisa boba, coisa elementar, mas ela é muito importante isso daqui. A gente vai usar lá em função quadrática. O pessoal que quiser postar no grupo aí e deixar um recado para os colegas, se eles forem assistir a aula gravada e tiverem alguma dúvida, eles podem me mandar mensagem que eu faço um review com estes alunos. É bem tranquilo. Posso apagar o quadro? Ainda não. Rapidão. Bom, como eu estou bebendo café uma hora dessa, obviamente eu não vou beber cerveja hoje à noite. E como diz aquele... Vocês conhecem aquele filósofo que disse que cerveja com café é veneno? Pode ficar à vontade para pagar aí. Pode apagar? Pode. Vamos ver aqui equação de segundo grau, exemplos.
Eu anotei aqui alguns. Tomara que essas tenham soluções mais simples. E tem x² menos 5x mais 6 igual a 0. Qual que é o primeiro passo que a gente faz aqui para resolver essa equação do segundo grau? É identificar os parâmetros A, B e C. Então, para a gente, o parâmetro A, ele vale 1. Lembre-se sempre de copiar o sinal. O parâmetro B vale menos 5. E o parâmetro C vale 6. A vale 1, B vale menos 5 e o C vale 6. Qual que é a primeira coisa que a gente calcula? É o delta. Alguém já sabe a resposta de cabeça? Se souber, pode contar. Não? Então vamos lá. Menos B ao quadrado, B ao quadrado, perdão, menos 4 vezes o A. Deixa eu escrever a fórmula. Repetir a fórmula ajuda você a memorizar. Sabe aquele site de compras que você está todo dia, entra, faz login, sai, faz login, sai? A senha está sempre na sua memória. Agora, aquele site que você entrou uma vez, fez uma senha, criou um usuário, faz 2 anos que você não entra, a chance de você não lembrar mais a senha era muito grande. Por que você esqueceu da senha? Você quase não usa. A fórmula, toda vez que você repete ela, se você estiver usando constantemente, você vai decorar. Então, por isso que é importante você escrever ela aqui, pelo menos no princípio, para memorizar a fórmula. O B vale menos 5. Então, vai ser menos 5 ao quadrado, menos o 4, que multiplica o A, vezes o C. Coloquei tudo entre parênteses aqui para ficar bem indicado que letra que é cada uma. Qual o valor de cada uma dos meus parâmetros. Então, aqui vai ser menos 5 ao quadrado. Não sei se vocês lembram, mas aqui, olha, menos 5 ao quadrado é a mesma coisa que menos 5 vezes menos 5. Então, a gente tem uma conta do tipo aqui, menos vezes menos. E menos vezes menos, a gente sabe que dá o quê? Mais. Dá mais 25. Então, aqui fica mais 25, eu escrevo só 25. Copio o sinal aqui. 4 vezes 1. 4. Vezes 6. 24. 24. E 25 menos 24, o delta vale 1. Agora a gente vai para a fórmula da raiz em si. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o A. O primeiro X vai ser menos da fórmula. Não se esqueçam do menos da fórmula. Quanto que vale o nosso B? Menos 5. Então, é menos 5. Primeiro eu vou fazer com mais. Mais a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o valor do parâmetro A. 2 vezes A é o mesmo que 2 vezes 1. Então, o meu x1 vai ser 5. Menos com menos fica mais. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1.
dividido por 2. 2 vezes 1 é 2, isso dá 6 sobre 2, que é igual a 3. O x duas linhas vai ser igualzinho a esta expressão, só muda o sinal aqui no meio. Então vai mudar só este sinal do meio aqui. Vai ser 5 menos 1 sobre 2. 4 sobre 2, que é igual ao próprio 2. Então, nós temos aqui as nossas duas raízes e a nossa solução é o conjunto 2 e 3. Deixa eu escrever aqui em cima, não, né? Eu posso fazer direto assim também? Pode também. Você podia até ter olhado aqui, ó, e ter descoberto que, olha, o parâmetro B menos o parâmetro B é a soma das raízes. 2 mais 3, 5. E o parâmetro C é o produto das duas raízes. 2 vezes 3, 6. Não sabe aquele professor que lembrava? Nossa, professor acha a equação, a raiz de tudo de cabeça. É porque ele sempre olhava aqui, olha. 2 números que somados vai dar o menos B. E quando multiplicados, eles são iguais ao parâmetro C. E sempre pode fazer isso? Sempre pode fazer isso. Lógico que eu tenho uma condicionante aqui que o parâmetro A é igual a 1. Quando o parâmetro A for diferente de 1, basta você dividir toda a sua equação pelo 1, pelo parâmetro A. Na maior parte dos casos, na vida real, isso aqui não é muito fácil. Mas nos exemplos didáticos que a gente trabalha, isso é bem simples de ser feito. Silvio. Oi? Quando eleva o menos 5 ao quadrado, aí anula o menos, né? Anula o menos. Isso daqui vai ser a mesma coisa, aqui, ó, que menos 5 vezes menos 5. Menos com menos fica mais. Ô, Silvio. Oi? Eu sempre confundo quando tem um menos. Tipo assim, aí não tem, né? Esse x elevado a 2 quando tem um menos na frente. Eu sempre confundo. Aqui, ó, no x, no começo aqui, ó, da equação. X, se tivesse um menos aí. Se tivesse um menos aqui, daí o parâmetro A, ele seria, em vez de ser 1 positivo, ele seria menos 1. Menos 1 vezes x ou menos x, ele é a mesma coisa. Se fosse desta forma aqui em vez de ser 1, seria menos 1. Se fosse menos 2x quadrado, aqui seria menos 2. Menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2. Você copia exatamente o que tem aqui na frente do x. Entendi. A hora que eu puder apagar, vocês me avisem. Ô, Silvio. Oi? Então, sempre a gente tem que resolver o x' e o x duas linhas? X' e x duas linhas. No caso do delta ser igual a 0, você resolveu o x', o x duas linhas vai ser igual. Entendi. Posso apagar o quadro? Por mim, pode. Deixa eu apagar algumas coisas do início aqui. Então, o que eu falei agora mesmo? Eu falei que
se num polinômio, numa equação de grau 2, eu tenho duas raízes, eu vou chamar essas raízes de R1 e R2, raiz 1 e a raiz 2, eu sei que a raiz 1 mais a raiz 2 vai ser igual a menos o valor do parâmetro B. Vamos ver se isso é verdade? Quanto que vale a minha raiz 1? 3 ou 2. 2 ou 3, tanto faz aqui. 2 mais 3 igual menos... Quanto que vale o parâmetro B? Menos 5. Então, eu tenho aqui que 2 mais 3 é 5, igual, menos com menos é mais, é igual a 5. Então, deu certo. Então, essa regra aqui, olha, R1 mais a raiz 1 mais a raiz 2 é igual a menos o valor que estiver aqui. Então, se aqui tiver um número negativo, ele fica positivo. Olha, aqui no caso eu tenho menos 5. Então, a soma das duas raízes deve dar mais 5. E a multiplicação das raízes, R1 vezes R2, é igual ao parâmetro C. Aqui a gente tinha a raiz que era 2 vezes 3, e nosso parâmetro C vale 6. Então, nós temos aqui que 6 igual a 6. Então, a gente pode conceber esta tese aqui de que R1 mais R2 é igual a menos o B, e R1 vezes R2 igual ao parâmetro C. Pessoal, isso daqui eu vou usar quando for possível. Quando tiver muito difícil, você não vai passar a vida toda procurando dois valores. Você pode resolver usando delta naturalmente, normalmente. A hora que eu puder apagar, vocês me avisem. Pode apagar? Ô, Silvio, Oi? eu não sei se você ainda vai falar disso. Será que teria como você me explicar rapidinho sobre as regrinhas de sinais, para me dar uma lembrada? É possível sim. Posso apagar uma belinha no quadro aqui para explicar isso? Eu vou apagar uma belinha aqui. Aqui. As regras dos sinais, ela é bem simples. Tem um que coloca 4 linhas, mas tem uma outra que é melhor. Que você pode pensar que sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Resulta em menos. Por quê? Mais vezes mais dá mais. Mais vezes menos dá menos. Menos vezes mais dá menos. E menos vezes menos dá mais. Então, positivo com positivo dá positivo.
negativo com negativo dá positivo. Então, quando os sinais eles são iguais, o resultado vai ser positivo. Quando os sinais são diferentes, positivo com negativo ou negativo com positivo, ele dá negativo. Então, você pode sempre lembrar que sinais iguais dá mais. Até rima. Sinais iguais dá mais. Daí você pega uma situação assim, são sinais iguais? Não, então dá menos. Somente os sinais iguais que dá mais. Pensando nesta regra aqui, vamos fazer um caso bem fácil. Seria a minha letra B, C, D. Seria a minha letra D, mas eu vou fazer aqui como exemplo B. X² menos 6x mais 9. Quem é minha raiz 1 e quem é minha raiz 2? Ou quem é meu x1 e meu x2? Só usando esta regra agora aqui, já que a gente vai usar a forma de base. Pode usar só essa regra ou só em caso de necessidade? Você pode usar qualquer uma das duas. Pode usar qualquer regra. Eu sempre recomendo que você use... Deixa eu baixar. Eu sempre recomendo que você use... Você não tem uma regra fixa. Olha, eu só vou usar Bhaskara, eu vou decorar assim, vou fazer assim. É importante você conhecer mais de uma técnica, porque chegou num problema fácil assim, você resolve usando esta técnica, encontra as raízes rapidamente. Se você está fazendo um concurso público, um processo seletivo para alguma coisa, você resolveu uma questão em 30 segundos. Então, você ganhou mais tempo nas próximas questões. E isso é muito importante. Porque numa prova, seja de concurso, ou seja nas nossas próprias avaliações aqui, ou as quais vocês já fizeram lá no ensino médio, vocês não são avaliados somente pelo conteúdo. Vocês são avaliados, muitas das vezes, também pelo tempo. Por isso que se estabelece um determinado tempo para a resolução das questões. Já chegaram nas raízes? Usando esta fórmula aqui, usando esta regra aqui? Ô, Silvio, só um instantinho. Dois números que somados dá menos o parâmetro B. Então, se o parâmetro B vale menos 6, eu tenho que pensar dois números que, quando eu somo eles, dá 6, e quando eu multiplico, dá 9. 3 e 3. 3 mais 3, 6. 3 vezes 3, 9. Se alguém fez usando Bhaskara, vai chegar que o delta ele é igual a 0 e vai chegar que nós temos uma raiz igual a 3. Então, é só você lembrar dessa técnica também. Ô, Silvio, repete, fazendo favor. Usando esta técnica aqui, a gente vai pensar em dois números que somados dá o sinal negativo, dá o inverso desse número, dá o sinal negativo desse número. Ou seja, dois números que somados dá menos o B. Quanto que vale o nosso B aqui? 6. Quanto que vale o B? Menos 6. Menos 6. Quanto que vale o C? 9. 9. Então, dois números que somados dá menos o B. Então, x1 mais x2
dá menos o B, então vai ser menos 6, então vai ser x1 mais x2 igual a 6. E x1 vezes x2 vai ser igual ao parâmetro C, que é 9. Então, dois números que somados dá 6 multiplicados dá 9. Você pode chegar à conclusão aqui que são 3 e o 3. 3 mais 3, 6. 3 vezes 3, 9. Tranquilo? Vamos mais ou menos. Máscara. Ô, Silvio, e Oi? se o B da equação fosse positivo, como ficaria? Não entendi. Tipo assim, se fosse no lugar de menos 6, fosse mais 6. Fosse assim? Isso. E você for usar essa técnica, você pensaria em dois números que somados dá menos 6 e multiplicados dá 9. Então seria o contrário, então. Seria o contrário. Em vez de ficar só mais 6 aqui, ficaria menos 6. Entendi, obrigada. Posso apagar todo o quadro? Não pode. Só um segundo. Então, pessoal, observem que esta regrinha aqui, ela se aplica quando o meu A for igual a 1. Tá joia? Isso daqui eu até esqueci de colocar igual a 0 aqui. Quando meu A for igual a 1, eu posso usar essa regra. Se meu A for diferente de 1, daí eu tenho que transformar esse A em 1. E de que maneira que eu faço isso? Se aqui for 2, eu dividiria todos os termos por 2. Posso pagar o restante? Sim. E para a gente finalizar, mais um exemplo que é a letra C, x ao quadrado mais x menos 12, igual a 0. Vamos colocar aqui no cantinho, olha, x1 mais x2, ele vai dar menos 1, e x1 vezes x2 vai dar menos 12. Eu já sei qual é a resposta. Mas, enquanto você não visualizou a resposta, a gente usa Bhaskara. Delta. Vamos primeiro tirar quem é o parâmetro A, o B e o C. O A vale 1, o B 1 também, e o C vale menos 12. O delta fica B ao quadrado, menos 4AC. Quem descobrir aí pode dizer aí na resposta.
B ao quadrado é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é o próprio 1. Menos 4 que multiplica o A, que multiplica o C. Olha, aqui nós temos uma multiplicação de sinais. Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4, vezes 12, 48. Então, nosso delta aqui dá 49. Pessoal, todos os números, exceto os negativos, possuem uma raiz quadrada. Então, se, por exemplo, você chega que o delta é igual a 7. Qual que é a raiz quadrada do 7? É a raiz quadrada do 7. Você deixa indicado, usa a calculadora. Você não pode me dizer que 7 não tem raiz quadrada. Ele não tem uma raiz quadrada exata. A raiz quadrada dele não é um número inteiro. Mas de todo número positivo, incluindo zero, todo número natural possui, todo número real positivo possui uma raiz quadrada. O delta é igual a 49, então o nosso x vai ser menos o b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Isso vai ficar, fazer aqui embaixo, menos 1, mais ou menos, a raiz quadrada de 49, a gente sabe que é 7, dividido por 2 vezes o a, dá 2. Então, um x aqui vai ser menos 1, mais 7, sobre 2. Isso vai ficar quanto? 6 dividido por 2, que dá 3. E aqui é menos 1, menos 7 dividido por 2. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, a solução deste conjunto é menos 4 e 3. Isso se verifica nesta regra? Vamos ver. Menos 4 mais 3, olha, eu devo 4, paguei 3, continuo devendo 1. Deu certinho. Menos 4 vezes 3 é 3 vezes 4, 12, mais com menos, menos. Então, para quem pensou em menos 4 e 3, acertou. Ou 3 e menos 4. Ô, Silvio. Oi? A princípio, assim, parece fácil, é fácil. Mas eu vou precisar de depois, com calma, rever tudo. Eu anotei tudo aqui. Porque parece que é uma loucura, mas não é. Mas eu até parei aqui de escrever para ficar realmente só olhando. E agora, depois, quando você permitir, eu vou escrever. Depois eu vou estudar isso. Com certeza. Você vai ver que a hora que você sentar para estudar, fazer alguns exercícios, daqui é bem tranquilo. Tem uma lista lá que ela é bem tranquila também. Eu vou ver se eu não resolvi os exercícios da lista. Eu acho que eu resolvi. Qualquer coisa eu mando uns a mais para vocês. Pessoal, vocês estão copiando ainda? Eu estou atrapalhando vocês copiarem? Eu já terminei. Minha mesa tem uma inclinação. Pessoal, meu quadro não está torto, viu? Ele está certinho na parede. Essa mesa que eu estou usando, que ela tem uma pequena inclinação. Bom, resumo de conversa.
já são 8 horas e 15 minutos. Vocês puderam concluir que as horas voam quando a gente está se divertindo, né? A gente começou agora, rapidinho, pá, a aula já acabou. Além de concluir que as horas voam quando a gente está se divertindo, vocês aprenderam ou relembraram na aula de hoje, alguns reaprenderam produtos notáveis, a importância dos produtos notáveis. Lembrar que sempre quando você tiver uma expressão, uma soma dentro do parêntese, elevado ao quadrado, você não vai aplicar o quadrado em cada um dos termos e boa, você vai usar a regrinha do produto notável, que ela é equivalente a você expandir, fazer A mais B e do outro lado A mais B. Depois fazer aquela regra do chuveiro, não sei como que vocês lembravam. Como vocês aprenderam antes. Além dos produtos notáveis, nós vimos também a equação do primeiro grau, que ela é predecessora da equação do segundo grau. E aqui nós vimos a equação do segundo grau. Isso tudo, por mais simples que seja, vai ser uma base para a gente quando começarmos a tratar de função afim, função quadrática. Né? Aquele termo que você tinha lá, falei, nossa, isso daí, essa equação do segundo grau tá de boa, mas aquele trem lá de AX mais B igual a 0. Nossa, aquilo lá era fácil demais, aqui eu nunca lembro que vou usar na minha vida. Isso daqui você usa constantemente. Você vai fazer cálculo do custo de alguma coisa. Você tem uma parte do custo que é variável, você tem um custo que é fixo. Um custo fixo e um custo variável, ele é bem descrito por uma função afim. Uma função afim que se originou lá na equação do primeiro grau. E ao longo do curso de vocês sempre trabalharão com custo, com lucro, com receita. Isso são todas funções. Então, por isso que é importante a gente começar nesse beabá aqui para chegar a algo mais elaborado lá para frente. Tá joia? Pessoal, alguma dúvida na aula de hoje? Ô, Silvia, a questão de sua atividade é para te mandar? Pode fazer no caderno? Como que é? Você pode fazer no seu caderno, fazendo uma folha avulsa e tira foto da sua lista resolvida. Tem um aplicativo que chama Cam Scanner, tem um punhado de aplicativo que escaneia usando a câmera do celular. Melhor ele fotografa, ele pega as fotos, junta as fotos no arquivo único PDF preto e branco, e é assim que o programa faz. Então você pode ou mesmo fotografar. Conselho, na verdade, uma orientação que eu dou para vocês. Bom, na hora de fotografar, esse meu celular aqui é um Samsung velho, tudo quebrado. Mas se você tem um Xiaomi com 40 megapixels ou um iPhone, não sei quantos megapixels tem a câmera do iPhone, que produz uma foto de 25 megas, não tira 4 fotos das folhas do caderno de 25 megas cada, dando 100 megas e tenta fazer upload. Você vai demorar tanto, o sistema não vai suportar. Então, se vai tirar foto normal e enviar a própria foto, diminui a resolução da câmera. Coloca ali com 4 megapixels, com 2 megapixels, não sei para quanto que baixa o celular, não. Mas diminui a resolução. Se você tirar uma foto com clareza, uma foto bem tranquila, lugar bem iluminado, não faz sombra, observa que a sua foto capta as margens todas do papel, está de bom tamanho. Olha aqui, o vídeo está sendo transmitido a 0.3, a 1.3 megapixels para vocês. Ele não está transmitido em resolução alta. E mesmo assim, olha que vocês enxergam os números e as letras aqui com clareza. Então, faz no caderno,
Faz no papel, à mão. Não tenta escrever fórmula matemática no Word, pelo amor de Deus. Faz à mão. Fotografa com o celular em baixa resolução. Confere se a foto ficou boa, se não está tremida, envia a foto. Assim você enviou a sua tarefa. Quando eu for corrigir, eu vou lá, usuário 1, a Ellen, eu clico lá no usuário da Ellen e vejo todos os arquivos que a Ellen enviou. Então eu vou ver lá as fotos que ela enviou da tarefa dela, acompanho a imagem e vejo se está tudo ok. E dou a nota. Entendidos? Ô, Silvio, sobre as atividades, você enviou hoje? Sim. E aí a gente pode entregar até a próxima aula? Pode entregar até no sábado, depois da minha próxima aula. Ah, sim. Ai, que bom. Eu vou ter tempo, então. Sábado, meia-noite. Eu sempre coloco meia-noite. Se eu errar algum dia, vocês me avisem. Isso é o período regular. Se, porventura, você não conseguiu entregar dentro do período regular, você ainda tem mais 3 dias ali de tolerância. Ou seja, era para entregar no sábado, eu não vou fazer, não. Eu não vou fazer porque não deu tempo, não quero copiar, eu quero fazer eu mesmo. Bom, parabéns pela sua decisão, ela é a mais correta. Então, o que você vai fazer? Passou o prazo, você ainda tem mais 3 dias para enviar a atividade, porém a sua nota é reduzida em 50%. Tá, é porque isso é interessante, porque caso eu não consiga fazer de uma forma sozinho, aí eu tenho até a sua próxima aula que eu posso tirar dúvidas e aí sim fazer. Exatamente. Ok, ótimo. Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção. Passei 2 minutinhos aí da minha aula e vejo vocês, além de aqui no grupo, vocês têm meu número aí, o grupo para tirar dúvidas ao longo da semana também. Tá joia? Ok, obrigado, boa noite. Boa noite para todos vocês. Tchau, Silvio. Boa noite. Boa noite.